Bacanas, então fizeram uma pergunta que eu acho que é interessante, que dá para falar sobre um outro assunto, foi basicamente como é que eu retorno a porção inteira, né, a parte inteira de um número fracionário. Eu pensei, a gente pode falar sobre como arredondar números no Profit Chart também, né? Já que a gente vai falar sobre isso. Então, por exemplo, o que isso significa? Se a gente pegar um número 7,3, né, quais as opções que a gente tem para arredondar e para retornar uma porção inteira, né? Então, por exemplo, a gente pode o quê? Arredondar para cima, arredondar para cima, né? Nesse caso, o que ele retornaria? 8, né? A gente pode arredondar para baixo, né? Nesse caso ele retornaria 7. A gente poderia fazer o quê? A gente poderia deixar uma função matemática, né, escolher qual é a melhor opção, né? Então, por exemplo, 7,3 ele arredondaria para 7, né? Ou 7,7 ele arredondaria para 8. Basicamente ele escolhe, né, a melhor opção baseado no qual é o número inteiro mais próximo, né? É uma forma de arredondar também, né? Matematicamente falando é a mais comum, né? E na última opção que a gente falou, a gente pode chamar aqui de isolar o número inteiro, que era o que ele perguntou, né? Eu quero simplesmente, então se a gente pegar 7,3, eu quero isolar a parte inteira e completamente ignorar a parte fracionária. Então, nesse caso, ele retorna 7, independente se é mais perto, se é mais longe, né? Ele simplesmente ignora a parte fracionária e retorna a porção inteira. Para isso, e é esse que é o grande ponto aqui desse vídeo, é que existem funções para você fazer cada uma dessas tarefas. Então, se você abrir as funções matemáticas, aqui a lista de funções matemáticas, né? Lembrando que no curso a gente fala sobre todas essas funções uma a uma, né? Por exemplo, para arredondar para cima, né, a gente tem a função, se a gente abrir aqui, chamada ceiling, que fala retorna o menor inteiro maior que o número específico, né? Então, basicamente é isso aqui. Ceiling, né, de x é o menor número inteiro maior que o número que eu estou né, passando. Ou seja, qual que é o menor número que é maior que 7,3? O menor número inteiro, né? É 8, né? Porque daí 9, 10 não é mais o menor número inteiro, né? Então, o menor número inteiro que é maior que 7,3 é 8. Né? Da mesma forma, você tem por inverso, que é a função floor. Ela fala retorna o maior inteiro, porém agora menor que o número específico, que é o 7,3 no nosso exemplo, né? Então, floor de x, né, ela vai retornar o maior número inteiro, que é 7, que seja menor que 7,3, né? Só como referência, né, para quem quiser lembrar, né, ceiling, né, teto em inglês, né, e floor é chão em inglês, então essa é a referência, né, de para cima e para baixo, né? Então ceiling você está retornando para um número acima e floor você está retornando para um número, você está arredondando para um número abaixo, tá? Para deixar a função matemática escolher, a gente tem uma função chamada, vou abrir aqui, round, chama retorna o valor arredondado de um ponto flutuante. Então você passa esse valor de x para round e ela vai decidir baseado na proximidade, né? No último caso, né, a gente tem a função int portion, retorna a parte inteira de um número, né? Então, portion, que em inglês é porção, né? Então, basicamente, o que ela está falando? Retorna a porção inteira de um número, né? Completamente ignore a parte fracionária. Tá? Então, para a gente ver isso na prática, vamos desenvolver um código bem rápido aqui. Nada muito
complicado, que é só para a gente ver. Então eu vou criar uma variável x, eu vou criar uma variável c para o nosso ceiling, f para o floor, r para o round e p para o int portion. Tá? E vamos iniciar o nosso código. E o que eu vou fazer? Primeiro eu vou dar um valor para x, 7,3, como nosso exemplo. E nessas outras variáveis eu vou armazenar então esses valores baseados na função. Então, para c eu vou armazenar ceiling do que de x, ceiling de x. F eu vou armazenar floor, floor de x, né? R round de x e IP int portion de x. Como eu vou usar a depuração, eu preciso plotar alguma coisa, tá? Você tem esse botão aqui, Step Over, né? Também a gente fala sobre isso no curso, como usar, tá? Opa, eu tenho que armazenar o valor. Faltou um caractere aqui, né? Igual. A gente fala sobre isso no curso também, tá? Como usar a função Step Over. O que eu quero mostrar? Ele abre o gráfico, mas a gente não vai precisar. Eu quero mostrar esse menu de compilação, onde ele determina as variáveis, né? E, então eu vou até aproximar. Vou abrir aqui para a gente aproximar. Né? Conforme eu for apertando F3, você vai notar que a linha vermelha ela vai acompanhando a linha de execução que ela está sendo feita, né? O código está sendo executado, né? Para a gente acompanhar as mudanças aqui, né? Então, quando eu saio da linha onde x é 7.3, então se eu apertar F3 a gente pula, note que ele armazena em x 7,3. Né? Agora eu estou na linha da função ceiling, né? Ao sair dessa linha, então eu vou apertar F3 agora, né? Ele armazena o quê? 8 na minha variável c, né? Que foi a execução da função ceiling, né? De x, que era 7,3, arredondou para cima, 8. Né? Agora eu estou na floor, se eu sair da linha floor, ele retorna 7, como a gente tinha discutido. Estou na round, ele vai retornar o quê? 7, né? Que ele 7 é o número mais próximo, né? É o número inteiro mais próximo de 7,3. E IP, novamente, vai retornar 7, né? Como a gente tinha discutido. Se eu alterar, então, para 7,7, né? Como o nosso segundo exemplo, né? Eu vou ter que agora parar a execução e reiniciar, né? Então, agora 7,7, né? Então, x, né? Já armazenou 7,7. O número acima continua sendo, o mais próximo continua sendo 8, né? Então ele vai retornar 8. O número mais próximo abaixo continua sendo 7, então ele retorna 7. Né? Agora, round, note que ele retornou 8, né? Porque agora o número mais próximo de 7,7, o número inteiro mais próximo, né? É 8. Então ele retorna 8. E na função int portion, né? Na nossa variável IP, ele continua retornando 7 porque ele não importa qual é a regra, né? Ele simplesmente ignora o que está na parte fracionária, tá? Então, era isso. Queria mostrar essas funções, né? Para arredondar números, né? E essa parte de depuração, né? A gente fala com bastante calma no nosso curso, né? A gente tem uma aula só para entender depuração, né? A diferença aqui, por exemplo, então, se a gente fechar o nosso zoom aqui, para entender a diferença entre os botões Step Over e Trace Into, né? O verificar sintaxe, né? Que tudo fazem parte da depuração, né? Você tem o botão executar, parar, né? Tudo isso faz parte da depuração de um código, né? Então é isso. Então, a gente vai ficando por aqui.